Lá em Lucas 5, verso 37. Meu Deus, diz o texto: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, vai perder o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Amém? Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é culto profético, amém? Eu vim trazer uma mensagem profética. Aleluia. Segura o teclado um pouquinho, filho. Fica aí sentado. Eu vou te mandar tocar daqui a pouco. Eu tenho uma mensagem profética para nós, igreja, família do reino, mas é uma mensagem para todo Balneário Camboriú e região. E também essa mensagem ela é para o Brasil. Então nós vamos, Lucas, propagar essa mensagem no Brasil do que Deus está falando. Amém? Nós estamos vivendo um momento de transição. Diga comigo, um momento de transição. Essa mensagem de Lucas capítulo 5, onde Jesus prega sobre ministra essa palavra sobre odres novos e odres velhos, vinho novo, vinho velho, acontece em Lucas capítulo 5. Se você voltar um capítulo na Bíblia, o capítulo 4 é quando Jesus termina de voltar do deserto, de ser tentado por Satanás, e ele começa o ministério no capítulo 4, operando milagres, expulsando demônios. A primeira mensagem dele foi numa sinagoga, quando ele pegou o livro de Isaías e disse: porque o Senhor me ungiu, para pregar aos pobres, libertar os cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, etc. E ali ele já começa a operar sinais. E uma das primeiras mensagens que Jesus prega, se você ler o capítulo 5, ele ainda está reunindo os discípulos, ele está começando a reunir os discípulos para o ministério, e ele começa então a pregar essa mensagem sobre odres novos e odres velhos, porque Jesus, mais que ninguém na Bíblia, foi o maior líder que trouxe uma transição para o tempo que ele estava vivendo. Havia uma transição de liderança, uma transição de unção, uma transição de sacerdócio, uma transição. E dentro de uma transição, toda a transição, ela é um momento conturbado. Diga comigo, transição é muito conturbada. Exatamente. Uma transição está falando no final, o fim de uma geração para o começo de outra geração. E eu quero que você preste muita atenção, porque Deus vai tudo que eu estou falando tem a ver com você, amém? Eu não vim aqui pregar uma mensagem histórica, uma coisa lá do passado. Eu vim falar da coisa mais atual, que mais tem relevância para o seu dia aqui e agora. Ou seja, momento de transição, quero dar alguns sinais aqui para você. Como que eu sei que nós estamos no final de uma geração, na decadência de uma geração, na decadência de uma instituição, na decadência de um tempo, né? Como que eu sei? Quais são os sinais que me mostram que aquela geração não vai continuar mais e algo novo vai surgir? Eu vou dar alguns sinais aqui para você. Eu quero que você analise isso um modo um pouco mais global, um pouco mais nação, um pouco mais região, tá bom? A primeira coisa que acontece no fim de uma geração, numa decadência de uma instituição ou de um tempo, é a falta de liderança.
falta de liderança, falta de referências, né? Você começa a ver também que as instituições, a liderança também começa a tomar decisões muito arbitrárias, né? Eu que mando, pronto, acabou. Então eles já começam a liderar por autoritarismo. Começa a ver uma alta rotatividade de pessoas nas instituições. Nesse caso, nós somos igreja, amém? Começa a ver uma alta rotatividade nas igrejas. Começa a ter nepotismo. Nepotismo começam, então, a entregar cargos para pessoas amigas, cargos para familiares, mas não começa a haver surgimento de um líder óbvio. Diga comigo, não existe líder óbvio. Então, vão entregando para quem eles mais, né, veem como se diz, mais próximo a mim, ou quem me interessa mais entregar as coisas. Eles começam a herdar simplesmente as coisas materiais que foram construídas. Desmotivação e desengajamento. Então as pessoas começam a se desengajar da obra, começam a se desmotivar, começa a haver perda de valores. Aqueles valores que eram muito importantes, agora já não são tão importantes assim. Está fazendo algum sentido para alguém? 3, amém. O resto, acho que só veio aqui para ouvir um profeta falar uma profecia pessoal. Vai ter profecia pessoal também, amém? Mas eu estou dando uma profecia nacional agora aqui. Preste muita atenção. Então, nós estamos falando que começa a haver resistência à mudança também. Perda de valores, diga comigo, resistência à mudança. Muita resistência à mudança. Conflitos internos. Insatisfação generalizada. Quem está dentro do movimento cristão hoje e anda pelas ruas perguntando, o que a gente ouve? Insatisfação generalizada. Quem concorda? A inovação é estagnada, né? A ineficácia operacional, né? Declínio em todos os âmbitos e perca de pessoas. Então, todas essas coisas começam a determinar, então, que há o fim de um tempo, de uma geração, de um povo. E eu quero mostrar para você um vídeo que eu pedi o Tuto para preparar, que por causa do Espírito Santo, olha para você ver. Eu achei que foi aleatoriamente, eu estava escutando o meu pastor, o apóstolo Guilherme Maldonado, num vídeo que ele gravou há 7 anos atrás. Então, alguém me disse que ano que foi? 7 anos atrás, 2024 menos 7? 2017? Olha só, entre 2017 e 2018, quando ele gravou esse vídeo, eu peguei um trechinho de 1 minuto para colocar aqui no telão, de algo que ele estava pregando há 7 anos atrás, sendo profeta, e eu não estava atrás dessa palavra, mas ela veio e Deus falou, pega essa palavra e coloca no telão da igreja, para os irmãos verem. Então, por favor, Tuto, coloca para a gente. Pode abaixar as luzes. E eu vou colocar, tem a legenda, mas eu vou traduzir depois de novo, caso ele fala muito rápido. Esto que comienza es un mega ciclo. Un ciclo tiene un punto de entrada y uno de terminar. Así es un ciclo. Comienza y termina, comienza y termina. Entonces lo que ha comenzado ahora es un mega J ciclo y está marcado por una cosa. Está marcado por la aceleración. Explíqueme, apóstol, ¿cómo es eso? Porque todo está llegando al final y hay profecías que se me dieron a mí que yo no las he visto cumplidas. Y si quedan pocos años, Dios tiene que hacer algo para acelerarla. Uau! Diga comigo, está começando um mega ciclo. E como que eu sei que ele falou? Como que eu sei que estamos entrando na mudança de um mega ciclo? Por que ele falou mega ciclo?
Existem ciclos de 1 ano, ciclos de 3 anos, ciclos de 7 anos, mas existe mega ciclos de 40 anos. Se você pegar o resto da mensagem, ele vai ficar pregando sobre ciclos de 40 anos. Então, ele está profetizando ali há 7 anos atrás, de que havia uma aceleração nesses 7 anos, que seria de 2017 até hoje, esse final de um mega ciclo, e que Deus iria começar algo novo. Agora, se você observar o que aconteceu no mundo cristão, nesses últimos 7 anos, né, você vê, então, o fim de uma era cristã, de um tempo de avivamento que aconteceu. Grandes líderes, os maiores líderes cristãos, faleceram nesses últimos anos. Você vai ver, por exemplo, Reinhard Bonnke, o maior evangelista da história da humanidade, faleceu. Você vai ver Billy Graham, o segundo, né, junto com ele, os 2 maiores evangelistas que já pisaram a face da terra, morreram nesses últimos 7 anos. Você vê agora um dos maiores profetas do mundo, né, o T.B. Joshua, faleceu também agora. Você vê a pandemia que marcou um antes e depois na humanidade, justamente nesse final de ciclo. Você vê tantos homens de Deus falecendo. E se você parar para pensar, eu estava hoje no meu quarto de oração olhando. Ontem eu recebi uma ligação do pastor Jorge Linhares. Alguém conhece o pastor Jorge Linhares? Ele me ligou ontem, né, para me convidar para pregar na igreja dele agora no final do ano. E na conversa, ele disse assim: Medina, os meus dias estão acabando e eu estou passando para vocês e a sua geração o bastão. Ele me ligou ontem para dizer isso. Justamente também no ano de 2020, eu estava no gabinete do o apóstolo Luiz Hermínio, lá em Itajaí. E ele também olhou nos meus olhos e disse assim: Medina, vai se preparando, porque eu também, a minha geração já está passando o bastão para a sua geração. A última vez que eu traduzi o Benny Hinn, quem não sabe, eu traduzi ele lá na Espanha. Eu estava ministrando com ele no púlpito de Madrid, lá em Madrid. E ele começou a chamar as pessoas para a gente orar pelos enfermos. E eu ia traduzindo ele, nós orando pelos enfermos. E em um determinado momento, tinha acabado de começar a orar pelos enfermos, não fazia nem 3 minutos. Ele pegou o microfone dele, empurrou contra o meu peito, e eu segurei o microfone dele, ele disse: continua. No mundo espiritual, o Espírito Santo falou para mim, ele passou o bastão. Escute. Eu não estou dizendo que ele passou a unção dele para mim. Tem uns pastores que ficam falando isso, né? O Erihim passou a unção. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que no momento que ele fez aquele ato de passar o microfone, que é muito parecido com um bastão, e jogou no meu peito e disse: continua, ele só disse essa palavra. Eu entendi no mundo espiritual que Deus estava encerrando o tempo da geração dele e a minha geração estava começando. Hoje, o Benny Hinn tem 71 anos de idade. Nós temos o apóstolo Luiz Hermínio, 57 anos de idade. Olha as nossas referências: Silas Malafaia, 65 anos de idade. Pastor Jorge Linhares, 72 anos de idade. Nós temos Hernanes Dias Lopes, 64. R.R. Soares, só para dar um exemplo, 76. Né? O meu apóstolo Guilherme Maldonado vai fazer 60 anos agora. E René Terranova, 63 também. Você vê essa geração eu acabei de falar dos grandes generais que nós temos no Brasil, inclusive o René Terranova, todos eles, quase todos já ali na casa dos 60, 70, e quase todos eles já passaram de 40 anos de ministério. E se você ler na Bíblia, você vai ver que todos os reis, o normal era que reinasse até 40 anos. Então, o ministério na Bíblia sempre era contado por 40 anos. Né? Então, eu estou falando de algo que eu fiquei no quarto hoje fazendo as matemáticas, e do nada, irmão, eu escutando o apóstolo Maldonado, ele disse, há 7 anos atrás, que estávamos prestes a entrar num novo mega ciclo. E de 7 anos para cá, tudo mudou. Houve a pandemia, que nós ficamos 3 anos fechados numa pandemia.
e aconteceu algo muito profético. Depois da pandemia, eu decidi ir nos Gideões aqui em Camboriú, na pregação de um dos maiores referências que o Brasil já teve de pregadores, que é, né, o pastor Marco Feliciano. Para quem é pentecostal sabe que ele foi o homem que mais pregou no Brasil, no mundo pentecostal. E eu fui lá prestigiar ele nos Gideões. E agora, pasmem, a mensagem que ele ministrou: mudança de geração. E eu estava sentado justamente atrás dele. A nuca dele estava aqui e eu sentado aqui. E ele subiu para pregar. Eu quero mostrar um trechinho da mensagem que ele ministrou lá nos Gideões, no dia que eu estava sentado do lado dele. Muitas pessoas me viram lá, né? Viu minha imagem lá. Por favor, coloca esse trecho também, para vocês verem. Israel se tornou como uma folha seca de outono. Alguém já viu uma folha seca? Israel se tornou uma folha seca de outono. Mas você é obrigado a dizer, está seca. Por quê? Ela tem aparência de folha, ela tem formato de folha, mas ela não tem vida. Eu estou ali atrás. Israel se tornou muito parecido com a lua. Tinha o brilho do nome do passado. A nação dos milagres, a nação do grande Deus, a nação do Deus que abriu o mar vermelho. Tinha nome, tinha o brilho da lua. Mas a lua não tem calor. Tinha um brilho e não tinha um fogo. Israel era como o cano de uma espingarda. É reto, não há curva, é perfeito, mas por dentro só tem morte. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu preguei, por misericórdia divina, nos maiores eventos pentecostais do Brasil. Eu preguei em todos os congressos estaduais das Assembleias de Deus do Brasil. Congressos com 5.000 jovens. Preguei uma vez no Maranhão com 50.000 jovens. Estádios, havia uma atmosfera, havia uma referência, havia uma unção, havia uma graça. Nos últimos anos acabaram-se todos os congressos. Esse é um remanescente. Gideões é um remanescente. Os amigos que viajam sabem o que eu estou falando. Os mega eventos, os grandes eventos não existem mais. E por quê? Porque a igreja não tem condição? Não, porque não tem mais jovens. Para onde eles foram, pastor? Se perderam. Porque as igrejas se preocuparam com a estrutura e não com a alma deles. Se preocuparam com a pulseira no braço. Se preocuparam se cortava o cabelo igual militar ou deixava crescido. Se preocuparam se o menino tinha um cavanhaque ou um bigode por cima. Apertaram, foram apertando com coisas humanas que não fazem sentido. O velho aguenta qualquer coisa porque ele tem experiência, ele é testado na vida. Eu aguento qualquer coisa, pode bater aqui que eu aguento. Minhas filhas não, porque são de outra geração. Elas não tiveram a minha idade. Eu tive a delas. Os nossos irmãos mais velhos que passaram pelos processos da juventude e sabiam a luta dos jovens, não tiveram paciência com eles, expulsaram eles. As igrejas que abriram, e hoje nós estamos aí com conflito, a Assembleia de Deus está tendo que pregar agora sobre o seu credo. Não é mais doutrina, é o que nós cremos, pastor Gilmar. Coisas simples que qualquer um na minha época de criança aprendia em escola dominical, porque por um tempo esquecemos de pregar essas coisas e ficamos falando só de outras coisas. Transformamos o púlpito em um ringue de boxe. Briga por posição, briga para ver quem aparece, briga para ver quem é melhor, briga pelo clique, briga por isso, briga por aquilo. Estamos nos perdendo e com isso perdemos uma geração inteira. Uma geração inteira. Eu tentei falar com o meu jeito de ser, matuto da roça. Me chamaram de rebelde por um tempo. Não entenderam, diz, não sou rebelde. Eu quero que o menino olhe para mim e veja que essa porcaria no meu braço, essa pulseira, não atrapalha Deus de me usar. Era isso que eu queria que eles entendessem. Eu tentei explicar para eles que a unção não está na gravata, porque a gravata não prega. Tentei explicar que não era o paletó, mas ninguém me entendeu. E temos uma geração inteira caída. Eu quero saber quem vai dar conta delas diante de Deus. Eu quero saber quem é que diante do trono vai falar assim, ó: por que você não me aceitou? Porque eu estava de barba e eu fui excluído, excomungado do ministério. E aí vão ter que olhar que quem está sentado no trono deve ter barba, porque aqui na terra a barba dele era comprida. Israel se tornou como uma folha. Alguém diga, meu Deus. Queridos, diga comigo, tempo de transição. Você concorda comigo que nós estamos nesse tempo de transição? Nós estamos vivendo um tempo onde há uma mudança de gerações. Há uma mudança. E se você depois pegar essa mensagem, né? Eu chorei muito lá. E ele ministrou muito sobre Samuel. E eu vou ministrar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre Samuel. Diga comigo, meu maior inimigo agora
é o passado. Mais uma vez, meu maior inimigo agora é o passado. Vou explicar qual geração você é. Você que está aí na sua casa, vou explicar qual geração está me assistindo à pregação agora. Essa geração que está me assistindo, pastor Gessé, não é a geração do Egito. Não é a geração do Egito. A geração que está me assistindo agora é a geração do deserto. O povo que saiu do Egito viveu 40 anos no deserto. Quantos anos? Faz 40 anos que está o avivamento no Brasil. Só que esse avivamento, diga comigo, foram 40 anos de avivamento no deserto. A igreja brasileira, nesses 40 anos últimos que vivemos agora, viveu um avivamento. Foi um avivamento de deserto. Os testemunhos são de maná. Os testemunhos são de livramento. Os testemunhos são de provisão sobrenatural. Coluna de fogo, né? Nuvem de dia, proteção. Mas a maioria não conseguiu construir nada em 40 anos. Porque era tempo de deserto. Conhecemos o Deus do deserto, que provia água da rocha, que provia maná, que provia codornas. Agora escute, diga comigo, meu pior inimigo é o meu passado. Nós somos tanto a geração do deserto, que quando a gente prega, né, e nós falamos dos milagres, nós lembramos sempre dos milagres de Moisés, que Deus fazia com Moisés. E foi tremendo. Moisés fez o mar abrir. Moisés fez água brotar da rocha. Deus através dele. Mas eu tenho algo para dizer. Eu tenho algo para dizer. Sabe qual foi o maior milagre do Velho Testamento? Não foi o mar se abrir. O maior milagre que já houve no Velho Testamento foi através de Josué, que fez o sol parar por 24 horas. Se você vê o espaço do mar que se abriu, comparado à galáxia que teve que parar, não se compara. Então preste atenção. Se você ficar olhando para os milagres de Moisés, você não vai conseguir ver os milagres de Josué. Se você ainda está sentado em rodas, e nas rodas que você senta, a conversa é: tempo bom era o de Moisés, né? Se você senta nas rodas para cantar aquela música, né? Igreja pequenininha do bairro, eu não sei como é que tem uma música aí, né? Que essa que era boa, né? Se você senta nas rodas e diz: não, bom era 20 anos atrás, quando a gente subia monte. Bom é quando a gente ia lá nos Gideões, lá pastor Cisino ainda estava vivo. Esse é o teu pior perigo. Porque se você ficar olhando para a glória que está atrás, você não vai ver a glória que está na tua frente. Como Zé Quadrangular enchia as tendas no Brasil. Aquele tempo que era bom. As tendas dos milagres. Eles conversam assim. E tempo bom é quando aquele congresso acontecia não sei aonde. Tempo bom é quando a gente fazia o retiro não sei do que. Não. Eu tenho algo para dizer para você. Aleluia. Lá em Isaías 43, verso 19. Essa é uma profecia para o Brasil. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Brasil, eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis?
Não percebes que eu estou prestes a fazer algo grande, algo novo, porque ainda estás olhando para trás. Josué 1, verso 2. Josué 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Diga comigo, Moisés morreu. Moisés morreu. Billy Graham morreu. Pastor Cisino morreu. Outros morreram. E agora? Vamos morrer no deserto? E ficar aqui esperando morrer, lembrando da glória do deserto? Ou você vai seguir Josué? A glória que estava sobre Josué não tinha nada a ver com a glória que estava sobre Moisés. A capacidade que Deus deu para Moisés foi para superar o deserto. A capacidade que Deus deu para Josué foi para tomar posse da terra prometida. Vou te falar, vou abrir meu coração para você aqui hoje. Qual é a minha guerra? Qual o problema que nós temos aqui? Com a maioria de vocês que estão aqui sentados. Vocês estão acostumados a pregações de deserto, mas não estão acostumados com pregações de tomar posse da terra. Vocês estão acostumados a pedir a Deus pelo maná, mas vocês se sentem mal quando nós oramos para Deus te dar a terra que você vai plantar e colher. Se eu pregar aqui sobre maná, todo mundo glorifica. Se eu pregar aqui de que na hora H, os 100 reais que falta Deus vai prover, todo mundo glorifica. Mas quando eu falo assim, você vai construir prédios, você vai ser milionário, nós vamos construir universidades, nós vamos ter rádio, televisão, e nós vamos ter tantas coisas, já no aplauso não é tão grande. Eu venho te dizer, Deus não me chamou para tirar você do deserto, para você ter uma mentalidade medíocre. Eu não sou Moisés, eu sou Josué. E a minha geração não vai ser a geração que vai orar por 100 reais no final do mês. A nossa geração vai construir universidade para Jesus. A nossa geração vai construir prédios para Jesus. Nós vamos tomar posse da terra prometida. Entraremos na política, na rádio, na televisão, na cultura, na música, nos filmes, em Hollywood. Aonde tiver um espaço, nós vamos entrar com a glória de Deus. E é todas as nações da terra. É Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile. Nós vamos formar, vamos construir uma igreja por mês. Sabe quais são as críticas que eu recebo? Esse pastor pensa grande demais. As críticas que eu recebo são das pessoas que são da geração de Moisés. E dizem assim, não, esse pastor pensa coisa grande demais. Tem gente que já saiu da igreja e não, eu quero ir para uma igreja pequenininha, porque o bom era quando a gente estava no deserto. Essa igreja está bonita demais. Eu gosto daquela igreja que a privada tem aquela cordinha preta suja, porque é lá que Deus se move. Então ele associou tanto tempo. As críticas que nós recebemos hoje é porque a nossa igreja é bonita demais e eu penso grande demais. Aí eu chego aqui para a mensagem, irmãos, vamos se armar para enfrentar gigante. Mas o pessoal lá do deserto nunca enfrentou gigante, então eles não entendem. Quando eu falo assim, vai lá, abre a tua empresa, vai lá, comece a importar. Eles ficam tudo tremendo, falam, não pastor, para que importar se o maná vai cair no final do mês? Para quê? Para que entrar na televisão? Para que ter um satélite? Para que 5.000 metros quadrados? Para que construir um centro de convenções aqui na região? Estou abrindo meu coração. Minha dificuldade é essa. Posso falar a verdade para você? Eu ainda amenizo para falar mais baixo do que eu penso,
Para você não escandalizar. Se você já escandaliza, eu amenizando a situação. Eu estou amenizando. Meu Deus. Alguém está... Essa mensagem profética. Há uma mudança de geração. Diga comigo, o velho está me impedindo de viver o novo. Toda atenção é pouca, ninguém se mexa agora, por favor, porque agora eu quero de verdade abrir meu coração. É injusto transferir o teu trauma do teu relacionamento passado para o teu relacionamento novo. Eu vou repetir. É injusto. Diga comigo, é injusto transmitir o trauma do meu relacionamento passado para o meu relacionamento novo. Quando isso acontece, você traz preconceitos e desconfiança que pode te levar a julgamentos injustos sobre a nova pessoa que você vai relacionar. Quando um homem ou uma mulher tiveram um relacionamento muito ruim e tiveram que, infelizmente, chegar ao divórcio, elas têm muita dificuldade de ter um segundo casamento, um segundo relacionamento. Porque às vezes essa pessoa ferida, ela pega aquela ferida e ela transfere para o novo parceiro, para o novo marido ou nova mulher. Aí ele fica sempre desconfiado. Ele fica sempre assim, quer ver? Daqui a pouco vai fazer a mesma coisa. E fica esperando a pessoa fazer aquela nova coisa. Às vezes até instiga para ver se faz a mesma coisa. O cara nem queria fazer, mas eu vou instigar para ver se faz. Então você fica projetando aquele trauma na outra pessoa que não tem nada a ver com aquela outra. E você acaba destruindo o teu relacionamento. Porque você não foi curado. Tem mulheres aqui que tiveram um péssimo relacionamento com seus pais. E elas transferem aquele trauma do pai para o marido. Aí cria preconceito, insegurança, desconfiança. Isso é um problema emocional. Aí você entra nos ciclos negativos. Ao não resolver traumas do passado, você acaba sabotando a nova relação. Você mesmo sabota a nova relação que Deus está te dando. Vou parar de falar bonito e vou falar rasgado. Eu nunca causei um escândalo. Eu nunca traí minha esposa. Eu nunca roubei a igreja. E se o teu ex-pastor fez isso, não joga esse trauma para mim, por favor. Trate esse problema no teu coração. Lida com isso no teu coração. Confia que Deus escolheu um líder certo para essa geração. Deus tinha Davi guardado, Deus tinha um Samuel guardado, Deus tinha um Josué guardado. Ele ainda guardou muitos para essa geração. Quem quer o novo? Então solte o velho. Por que nós fazemos os cursos de novos membros? Irmãos, eu nunca imaginei que o meu chamado era de reciclagem. Não queria reciclar. Mas eu estou obedecendo o que Deus mandou fazer. Eu falei para vocês da última vez. Eu queria trabalhar só com jovens e aí crescer com uma geração. Mas não funciona assim. Na geração do deserto, um ou outro é Josué e Caleb, Arão e Ur. Aqueles que sobraram e entraram. Tem dois, Josué e Caleb. Agora eu vou ser honesto também com vocês, amém? Se não encaixa para você essa conversa de nova terra prometida, de vinho novo,
procura um lugar onde ainda se prega sobre as coisas de Moisés. Mas se você vai ficar aqui, esse ano nós vamos atravessar o Jordão. Vamos atravessar o Jordão juntos. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Muitas coisas chegaram ao fim nesses últimos anos. E algo novo começou a acontecer. Aleluia. E espiritualmente nós estamos nesse ciclo. Iniciou-se. Há 7 anos atrás o apóstolo Manuel disse que iria iniciar. Mas eu já estou dizendo que já iniciou esse novo mega ciclo. Aleluia. Samuel, capítulo 1. É muito sério. Eu tinha 17 anos quando o meu ministério começou. Deixa eu dizer algo para você sobre a história de Samuel. Na verdade eu vou repetir, eu acabei de falar agora, mas eu senti de repetir isso. Quando você pensa que uma geração acabou, que não tem mais jeito, ou que ela morreu, ou que se corrompeu, Deus tem guardado um Samuel, que foi criado do lado da arca. Quando você pensa que, Saul se depravou, ou não tem mais jeito, a nação está acabando. Deus tem alguém chamado Davi que está lá atrás das ovelhas, escondidinho. Eu não estou falando só de mim. Em todo o Brasil, desconhecidos, Deus está levantando novos Davis, novos Josués e novos Samuéis. Eu sinto a presença de Deus. Capítulo 3, desculpa. Samuel 1, 1 Samuel 3. Eu tinha 17 anos. Quando eu estava no meu quarto de oração, como eu estava hoje, ali à tarde. E o Espírito Santo me mandou abrir em 1 Samuel. Comecei a ler 1 Samuel 1, 2, 3. E quando eu comecei a ler o capítulo 3. Sabe quando você já não está mais lendo a Bíblia, parece que a voz de Deus está falando com você? Eu não estava mais lendo, tinha 17 aninhos. No meu quarto de oração. Com 17 anos eu já jejuava 21, 40 dias. E eu ali no meu quarto sozinho, o Espírito Santo me fez eu ler. Verso 1 diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Perante quem? E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, Samuel estava num momento de decadência. Samuel era o homem que viveu bem num novo mega ciclo. Literalmente, Samuel foi o último juiz de Israel. Samuel, ele tinha, nós chamamos tríplice unção. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta. Muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. E ele estava no fim de um mega ciclo, onde todos os homens atrás dele vinham corrompidos. E não havia visão manifesta. Não tinha palavra de Deus, não tinha unção, não tinha um homem que se chamasse profeta. Mas Deus tinha Samuel guardado ali. Sucedeu naquele dia, verso 2, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer-se, pois não podia ver. Olha só. Eli era o sacerdote velho, obeso, que não podia ver, não enxergava. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui.
verso 8. Ele foi procurar, né? Eli, ele disse, não fui eu que te chamei. No verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deitar-te, e há de ser, que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra lhe tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de alimentos. Deus deu uma palavra muito dura para Samuel, ele ainda é menino. Disse que ia matar Eli, matar os filhos de Eli, e que ia fazer algo em Israel, que ia tinir os ouvidos de todos os ouvintes de Israel. Agora entenda, diga comigo, a lâmpada do templo estava se apagando. Eli estava deitado, obeso, cego. Mas aí veio a voz de Deus e disse, Samuel, Samuel. Agora eu quero transferir essa carga para você. Está preparado? E se Deus estiver chamando o seu nome? Se Deus estiver falando o seu nome agora? Na situação que nós estamos vivendo hoje, com tantos escândalos, grandes instituições estão se desmoronando. Grandes denominações, as maiores denominações do Brasil hoje, estão desmoronando. Você pode dizer, eu não confio mais em ninguém. Ou você pode ser um Samuel. Não entenderam. 4, eu acho que o resto vão tudo ficar julgando essa geração. Tem Samuel entre nós. Deus está te chamando para ser uma solução. Deus está te chamando para te levantar. É verdade que Eli está deitado. É verdade que a lâmpada do templo está se apagando. É verdade que tudo está em decadência. Mas tem Samuéis que estão aqui nesse lugar. Tem Samuéis que estão me assistindo pela televisão. Tem Samuéis que ainda ouvem a voz de Deus. Samuel, o que você vai fazer a respeito do que está acontecendo? Você é aqueles que vai ficar na internet comentando vídeo de escândalo? Você é aquele que vai ficar nas rodas escarnecendo contra pastores? Você é aquele que vai ficar desigrejado dizendo eu não confio mais em ninguém? Ou você vai fazer parte da solução? Você realmente vai querer morrer no deserto? Você realmente vai dizer não, porque um falhou, então agora eu também vou jogar no lixo todas as minhas promessas? Se eu pegasse cada um de vocês que estão sentados aqui, e cada um que está assistindo em casa, e perguntasse qual foi as promessas que Deus te deu.
Qual foi o teu chamado? E se a gente olhasse um por um, quantos deles abdicaram do seu ministério? Quantos já disseram, eu vou virar empresário? Como disseram os discípulos quando Jesus morreu, eu vou pescar de novo. Eu vou ganhar dinheiro. Vou seguir coaches e ganhar dinheiro agora. Quantos estão seguindo coaches agora em vez de seguir pastores? E quantos, em vez de ganhar alma, estão querendo ganhar dinheiro? Mas ao mesmo tempo estão tristes, estão frustrados, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Tem gente que está me assistindo em casa, diz, pastor, eu sou um desses. Tem gente sentada aqui hoje, diz, eu sou um desses. Eu já estive na presença. A decadência de Eli me judiou muito. Perdi minha confiança. Mas essa mensagem é uma mensagem de esperança para o Brasil. Eu quero que essa mensagem chegue em todo o Brasil. Seja um Samuel dessa geração. Não seja alguém que vai ser da parte do problema. Venha fazer parte da solução. A glória que Deus tem preparado para nós agora. A glória que Deus tem preparado para agora é maior do que a primeira. A glória do segundo avivamento do Brasil será maior que o primeiro. A glória que o Brasil viveu nos anos 90, nos anos 2000, não se compara com a glória que há de vir. A glória da terra prometida não se compara com a glória do deserto. Se você quer aplaudir o Senhor nessa noite. Samuel, você quer ser um Samuel? Samuel dormia do lado da arca. Quando eu morava lá na Espanha, eu pedi a chave da igreja para o meu pastor. E eu dormia no púlpito jejuando e orando. Porque eu queria ser como Samuel. Muitas vezes eu durmo no meu quarto de oração, ouvindo a voz de Deus. Você se pergunta, por que o pastor é tão louco de faz umas coisas assim que sem dinheiro? Eu conheço quem me disse sim. Eu conheço quem me autorizou. Aí você fala assim, por que o pastor não tem medo de que a pessoa não seja curada? Eu sei que ele vai curar. Porque assim Samuel, ele não é cria do culto, ele é cria do quarto de oração. A intimidade que eu criei com Deus nesses 20 anos, não foi de culto, foi de quarto de oração. Você quer ser um Samuel? Temos que voltar para o quarto de oração. Essa vida é tão corrida, ficamos o dia inteiro na internet. Mas um ou outro Samuel, Deus tem levado para o quarto de oração, para ouvir a voz. Samuel foi o homem que resgatou o sobrenatural em Israel. Diz que não havia mais palavra, não havia mais profecia, não havia mais visão. Sabe o que Samuel fez? Resgatou aquela autoridade, resgatou os milagres, resgatou o profético. Olha o que diz, olha que texto lindo. 1 Samuel 3,19.
E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba. Está vendo, Dan? Cadê a irmã Berseba? Conheceu que Samuel estava confirmado. Diga comigo, confirmado. Deus provou. Está confirmado por profeta do Senhor. Ei, olhe para mim. Nunca siga um homem que não foi confirmado por Deus como profeta. Pastor, como que eu sei que o homem está confirmado? Tudo que ele diz, ele faz, ele cumpre, Deus não deixa as palavras cair por terra. Se ele fala, Deus assina embaixo. Meu Deus. Samuel foi o primeiro verdadeiro homem que teve a revelação da paternidade espiritual. Prepare essa, irmão. Essa é forte. Abraão, Isaac e Jacó viviam a paternidade no natural. Era a geração, né? Então ele era a paternidade de pai para filho. Era a paternidade biológica. E Deus abençoava a paternidade biológica. Até Samuel, paternidade era sempre biológica. Samuel era um homem tão espiritual que através dele e de lá até os dias de hoje, ele se transformou no primeiro pai espiritual. Sabe o que ele fez? Ele edificou a primeira escola de profetas da Bíblia. A Bíblia vai mostrar que ele trouxe jovens numa escola e disse: nós vamos, olha a ideia dele, ele pensou: se eu formar outros profetas, traremos um avivamento para Israel. Primeira escola que existiu na Bíblia foi a escola de Samuel, escola de profetas, para levantar profetas. Sabe como eram chamados os rapazes que estudavam lá? Filhos do profeta. Sabe por quê? Porque eles entendiam que do momento que eles entravam naquela escola, espiritualmente, eles iam se tornar filhos de Samuel. A maior mudança que já existiu no âmbito espiritual de Israel foi causado por Samuel. Porque Samuel, diferente da geração passada, a geração passada, quem é da geração passada sabe, que os nossos antecessores não deixavam sucessores. Bom, aqui só, talvez todo mundo vai entender. Mas os Elis não têm sucessor. Tem nepotismo, mas não tem sucessor. Alguém está entendendo? T.L. Osborne morreu, não tem sucessor. Ray Rabon, que morreu, tentou deixar um sucessor, está lá tentando. Benny Hinn não tem sucessor. Muitos não têm sucessor. Porque eles eram Moisés. Eu subo no monte. E eu desço do monte. E eu tenho as tábuas da lei. O que eu falar é lei. Samuel disse: nada disso. Eu vou fazer de vocês todos profetas. Eu vou ensinar a escutar a voz de Deus. Vocês vão subir no monte comigo. Nós vamos subir e descer juntos. A minha unção vai espalhar por vocês. Vocês serão meus filhos.
filhos dos profetas. A herança de Samuel é tão forte. Irmão, a Exousia School de Samuel era tão forte que Davi frequentava lá. Davi frequentava, e lá eles tocavam música. Foi lá onde se inventou, se descobriu. Presta atenção, irmão. A escola de profeta foi tão forte que foi descoberto que através da música, os instrumentos sendo tocados haviam fluir entre o céu e a terra através dos instrumentos. Quem descobriu isso foi Samuel. Você tem noção que depois de 300 anos de morte espiritual, surge um profeta que ele mandava os profetas profetizarem com seus instrumentos, e Davi ficava frequentando aquilo. E o que Deus fez? Através de Davi, que era um filho dos profetas, que ele aprendeu a profetizar com Samuel, ele resgatou a adoração de Israel. E foi ele que descobriu isso, que a música atraía a glória de Deus, porque eles tinham tanta conexão com o céu, que eles descobriram que o céu tem música 24 horas. E falou, vamos trazer um pedaço do céu para a terra. E aí Deus levantou então o tabernáculo de Davi, por causa de Samuel. Alguém está entendendo? O termo filho dos profetas, por exemplo, 2 Reis 2:3, só para vocês verem. 2 Reis 2:3. Alguém está gostando dessa palavra? Deus está falando para o Brasil? Então, os filhos dos... Pergunte para mim, apóstolo. Quem era os filhos dos profetas? Eram todos aqueles que participavam da escola de profetas de Samuel. Só que Samuel morreu. Olha o poder, olha a herança espiritual que Samuel deixou para os filhos espirituais dele. Vai vendo quem foi neto espiritual de Samuel. Elias. Sabe quem era Elias? Criado na escola de profetas. A cultura profética foi criada por Samuel dentro de Israel. Lembra quando Eliseu queria profetizar? E ele disse, traz para mim é um tangedor que disse? É com G ou com J? Cadê os tangedores? Tem que saber. Traz para mim um músico, que ele disse, não foi? Cadê o versículo, Dan? Onde que está? Traz para mim um tangedor, traz para mim, para profetizar. Onde que está? 2 Reis 3:15. Olha lá. 2 Reis 3:15. Olha que poderoso. Ora, pois, trazei-me um. Quem está falando isso é Eliseu. E sucede que tocando veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Aí ele começa a explicar o que vai acontecer ali. Vai brotar água, etc. Ou seja, Eliseu sabia que quando ele estava com dificuldade de profetizar, ele chamava o menino para tocar. Toca aí. Aí. Prophesy. Agora, o ambiente profético da escola de profeta era tão profundo. Quando eles ficavam tocando, eles tocavam e profetizavam, tocavam e profetizavam. Agora pensa, numa época que não tem internet, não tem biblioteca, não tem televisão, e nenhum deles precisava voltar para casa, eles dormiam, ficavam lá.
Era como se fosse um convento. Eles ficavam 24 horas tocando e profetizando, tocando e profetizando. E eles ficaram viciados na presença de Deus. É o que vai acontecer nos 21 dias. Nós vamos ficar aqui adorando, louvando, profetizando, pregando. E ninguém quer ir embora para casa. Viciados na presença de Deus. Quem inventou esse negócio de escola, irmão, foi Deus. Aleluia. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Era tão forte. É que eu acho que você não entendeu tanto que era forte. Diga comigo, Saul, querendo matar, Samuel 19, Saul querendo matar a Davi. Qual era o objetivo de Saul? E aí ele pensou, eu acho que Davi está lá na escola de profetas, acho que Davi está lá na exousia. Aí Saul pensa com o coração de assassino, com ira, com ódio, vou matar alguém. Vamos lá matar ele? Está onde? Está lá na escola de profetas. Vai lá, 1 Samuel 19, 23. Achamos aí? Olha o que acontece naquela escola de profetas. 20... Eu falei 23? Então foi também ele mesmo a Ramá. Diga comigo, Ramá era a escola de profetas de Samuel. E chegou ao poço grande que estava em Secu. E perguntando, disse, onde estão Samuel e Davi? Disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre, e ia profetizando até chegar a Naiote. A glória de Deus era tão forte, preste atenção, que não só dentro da escola de profetas havia unção, mas já nas ruas, quilômetros de distância, quando Samuel foi chegando, já começou a profetizar. Meu Deus. E ele também despiu as suas vestes, não é que ele ficou nu, ele tirou as vestes de rei, amém? Ficou só com as vestes simples. E profetizou diante do Senhor, e esteve nu. A palavra nu aqui quer dizer que não tinha a roupa de rei, tá, gente? Não é 100%. Por terra, todo aquele dia e toda aquela noite, ele ficou com a cara no chão, profetizando 24 horas deitado. Lá nos anos 90, nós ouvimos falar de avivamentos, que as pessoas ficavam arrebatadas na igreja 24 horas. Existem vídeos dos avivamentos de Pensacola na Flórida. Eu já assisti esses vídeos, aonde os irmãos às 2 e 3 da manhã carregavam os corpos, vamos dizer assim, e tinham que deitar a pessoa na cama dela, porque elas apagavam. 20. Aí diz, não, mas isso era emoção. Está na Bíblia, meu filho. Quando começou o avivamento da Lagoinha nos anos 90, que vinham os profetas americanos ali, está registrado que começou a chover dentro da igreja e não chovia fora. Isso está registrado, mais de 5.000 pessoas experimentaram aquela chuva. Nos retiros dos anos 90 no Brasil, as pessoas eram arrebatadas e aconteciam coisas extraordinárias. E olhe bem para mim, porque eu vou profetizar. Estamos prestes a começar a viver um avivamento que foi mais glorioso que dos anos 90. E você vai ver profecias, sinais, milagres, maravilhas, manifestações do Espírito, meu Deus.
E perguntaram no final da frase aqui: está também Saul entre os profetas? Pessoas vão chegar aqui com intenções erradas e se depararão com um ambiente de glória tão tremendo que vão terminar profetizando. Eu já perdi as contas de quantas pessoas falaram para mim, imagina os que não falaram: pastor, não gostava do senhor, eu não ia com a tua cara, e agora me chama de pai espiritual. Pessoas que chegaram aqui: eu vou ver o que está acontecendo lá, certeza que não é verdade, e já começa a chorar, já começa a profetizar, já começa a primiciar, porque a presença de Deus é irresistível. Irresistível. Ah, você está aqui para ser um Samuel dessa geração. Fique em pé nessa noite. O louvor sobe aqui, por favor. Diga comigo assim: Deus falou essa noite. Nós voltaremos a ter vigílias. Vamos profetizar até amanhecer o dia. Sabe o que essa última geração fez? Quis enlatar a presença de Deus. Não que tem que pregar 10 ou 20 minutos só. Não porque tem que ser cronometrado. Não, tudo bem. Alguns cultos domingos, né, eles podem ser mais enxutos, porque tem criança no outro dia para ir para a escola. Mas 21 dias, meu, não estou nem aí para horário mais não. Será 21 dias de glória, poder, milagres, unção, maravilhas, aleluia, profecia. Já está acontecendo. Começou. Recentemente, o culto acabou aqui, eu não lembro que hora que era, o pessoal ofertando. Rose, ofertando. Que hora que acabou? Presta atenção, às 9h30 começamos a ofertar. Foi até que hora? Até de 8h30 às 12h30 foi oferta. E eu pedindo pro povo parar de ofertar. Não, pelo amor de Deus, para de ofertar, irmão. Quem estava esse dia? Quem ouve isso lá fora fala: esse povo é tudo louco. Quem está lá fora fala assim: esse povo é tudo fanático. É que você não conhece a escola de profetas que Samuel criou. Você não conhece a escola de profetas da família do reino. Você não conhece os filhos dos profetas. Você não conhece a adoração dos profetas. Aleluia. Eu vejo o céu abrir, eu vejo o céu abrir. Brasil pro avivamento. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Segura. Eu vou ser específico nessa noite. Eu vou ser muito específico. Preste atenção no que eu vou falar agora. Se você está aqui presente, você já viveu um avivamento na sua vida anos atrás, mas você se decepcionou com a liderança, você se deslumbrou pelo evangelho do coaching e começou a desviar do teu chamado. Eu não estou dizendo que você abandonou Jesus, amém?
Eu estou falando você, o teu sonho antes era ir para as nações pregar. Você alguma vez falou assim: Senhor, eu quero ir onde ninguém quer ir, eu quero ser missionário. Você era esse cara que orava para ser missionário. Você chorava e dizia: nem que eu tenha que ir lá nos ribeirinhos. Um dia eu vou para a África. E aí você esfriou nessa época. E começou a falar: sabe uma coisa, eu vou ganhar dinheiro. Sabe de uma coisa, eu nem acredito mais que eu vou ser um dia um missionário, um profeta. Eu quero ser específico. Você tem duas opções, se você é essa pessoa. Só o teclado. Só o teclado. Para tudo. Eu estou sendo muito específico. Talvez você entrou aqui hoje e você não acreditava mais no teu ministério. Você parou de jejuar, parou de orar. Agora você só faz curso de marketing digital, esqueceu de orar pelas missões. Como ganhar dinheiro pela internet, como não sei o quê. Não chora mais pelas almas, não chora mais pelas missões. Eu quero tentar pôr a mão na cabeça de todos vocês, para que hoje, nessa noite, Deus ressuscite o teu ministério, para que você não morra no deserto,